Olá pessoal, eu sou o Marcelo e eu e o Vinícius vamos falar um pouco sobre o Golf. Eu vou trazer as características de cada geração que a Volkswagen lançou desse carro e depois o Vinícius vai falar de algumas especificações do Golf. Sua primeira geração foi lançada em 1974. Até então a Volkswagen tinha como principal carro o Fusca e o Golf ele trouxe algumas inovações para essa marca. A sua primeira geração veio com um motor transversal e tração dianteira. Em 76, eles lançaram o modelo GTI. E em 79, também fazendo parte dessa primeira geração, eles lançaram uma versão chamada Cabriolet, que seria uma versão conversível. E seria também uma dos conversíveis mais vendidos no mundo. A segunda geração chegou em 83. E a diferença é que ela trouxe mais espaço quando comparada com a primeira geração. Além também de ter catalisador e direção hidráulica, e em alguns modelos, sendo opcional, tinham ABS e tração integral. A terceira geração chegou em 91, no qual o objetivo dessa nova geração, desses novos carros, foi a segurança, tendo novidade os airbags laterais e frontais. Além também de ter o ABS em todos os modelos, enquanto a segunda geração tinha em apenas alguns, a terceira geração trouxe o ABS em todos os modelos. Eles lançaram também uma versão chamada VR6, que apresentava um motor em V com 6 cilindros, e em 96 uma versão chamada Perua Golf Variante. Todos eles dentro da terceira geração. A quarta geração chegou em 1997, no qual eles apresentavam um controle de estabilidade e tração integral. Em 2002, eles lançaram uma versão com injeção direta de gasolina, conhecida como FSI, e também uma versão chamada R32, do qual a promessa era chegar até 250 km por hora, além também de apresentar o câmbio de dupla embreagem. A quinta geração foi lançada em 2003, do qual a principal diferença era na sua solda, a solda da carroceria, do qual era uma solda a laser, o que fez com que a rigidez torcional diminuísse em 35%, além também de ter uma nova suspensão traseira, um câmbio automatizado de dupla embreagem e também, em algumas versões, 7 marchas. Essa geração também trouxe novas tecnologias, como, por exemplo, o sensor de chuva e também a presença de teto solar. E em 2004, também fazendo parte dessa geração, eles lançaram um GTI com motor turbo e a injeção direta de gasolina. Também houve aí as versões do Golf Plus e do Cross Golf, todos dentro dessa quinta geração. A sexta geração foi lançada em 2008, do qual, assim como a terceira, o foco foi a segurança, tendo como novidade os airbags de joelho e o estacionamento automático. A sétima geração veio em 2012, do qual a sua principal melhoria foi a redução de peso, quando comparada com as últimas versões, utilizando aços de alta resistência. Essa geração chegou no Brasil em 2016. E, por último, a oitava geração foi lançada em 2020, no qual as principais mudanças dessa geração foi a tecnologia, principalmente na parte interna, e também as versões disponíveis em gasolina, diesel, gás natural, GNV, e também em alguns modelos híbrido, utilizando o híbrido leve ou então híbrido plug-in. Essas são as gerações do Golf. Agora o Vinícius vai apresentar um pouco mais sobre o carro que nós trouxemos. Então deixo aí com vocês o Vinícius. Muito obrigado. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vou dar continuidade aqui que o Marcelo falou. Agora eu vou falar um pouco das versões que estiveram presentes aqui no Brasil do Golf. O Golf ele veio para o Brasil nas versões MK3, MK4, tem uma versão que se chama MK4,5 que aconteceu no lançamento da versão 5. Então, em vez de eles trazerem a versão 5 para o Brasil, como essa versão do Golf Sapão, como ele foi conhecido, era muito popular, eles fizeram um facelift e trouxeram a versão 4,5. Isso daí também aconteceu recentemente na versão 7 dele, que começou a vir para cá em 2013.
Então eles também fizeram um facelift nessa versão mais nova do MK7, colocaram o nome de MK7,5, que é uma versão que já vem com painel eletrônico e já tem algumas opcionais que teriam no MK8. Só que essa versão não deu muito certo, então eu acho que ela não está sendo fabricada no Brasil. Porém, lá fora já tem a versão MK8 rolando. Vou falar agora um pouco sobre essa versão aqui desse carro. O MK4 ele veio para o Brasil a partir do ano de 99, se eu não me engano, e ele veio com dois motores. Então ele tem o motor MI e o motor SR. Também tem a versão GTI dele, igual o Marcelo chegou a comentar com vocês. A versão SR ela é um motor 1.6, é um motor que ele não era fabricado aqui no Brasil, ele foi fabricado na Argentina, se eu não me engano, ele é conhecido como Golf alemão também, é uma versão importada. Então o que acontece? As peças dele são um pouquinho mais caras, são um pouquinho mais difíceis de encontrar e ele tem uma mecânica um pouco diferente, porém ele compartilha bastante peça. Aí depois que essa versão veio, chegou, se consolidou, aí o Golf começou a ser fabricado no Brasil. Então aí ele começou o motor recebeu o nome de motor MI, também na versão 2.0 e 1.6. Ele é conhecido por ser um motor de alta performance. Tem muita gente que fala, o Golf motor AP, o Golf não tem um motor AP. Só que na verdade ele é sim um motor considerado um motor de alta performance. Só que a diferença dele para de um Gol, por exemplo, é que ele tem um fluxo cruzado. Então a injeção dele funciona dessa forma. O Golf, aqui no Brasil, ele se consolidou bastante. Ele é um carro um pouco mais de alto custo, justamente por ele ter bastante opcionais. Então ele, como que eu posso dizer, ele é um carro que foi usado para vitrine. Então aqui no Brasil a gente tem inúmeras versões dele com inúmeros opcionais, que eram considerados opcionais de luxo. Então nessa versão ela não tem o teto solar, porém nas versões de GTI e você poderia também solicitar, ele poderia vir com teto solar, com aquecimento de banco, com sensor de chuva, ar-condicionado. A maioria das versões ela já vem com ar-condicionado, retrovisores elétricos, ajuste de banco e de volante. Então são opcionais que nem todo carro da época tinha. Então o Golf ele tinha essa pegada um pouco mais de esportivo. Na versão GTI dele, igual o Marcelo disse, no MK4 ela veio em dois tipos. Tinha os 150 cavalos e depois ela partiu para os 180 cavalos. Então agora eu vou deixar com vocês alguns vídeos de como que ele é por dentro, quais os opcionais eles têm no meu carro. O meu carro ele é um pouco mais simples, ele não tem todos os apetrechos, né, que teria, né, todos os opcionais que um carro mais luxuoso teria. É uma versão mais de entrada, porém a versão mais de entrada ainda tem os vidros elétricos, o ajuste de retrovisor elétrico, a direção hidráulica, que também nem todo carro tinha, era algo que estava surgindo. E algo que é muito interessante nesse carro também é que até hoje ele é usado como um carro experimental. Então é muito comum você ver o Golf 8, por exemplo, eu procurei reportagens, o pessoal eles estavam testando células de hidrogênio, né, o carro movido a hidrogênio, e era um Golf utilizado ali naquele momento para fazer esses testes. Então é uma curiosidade. A última curiosidade que eu tenho para mostrar é que, se vocês repararem, o retrovisor dele é diferente. O retrovisor da esquerda dele é menor do que o da direita, parece o Nemo. Isso daí é só um easter egg que tem no carro. E é isso aí, pessoal, um pouquinho do Golf para vocês.